Queridos, nada melhor do que uma Hazará para estudar, como consta e traz numa série Hagigah, na sua nona página, no seu lado B. Aquele que faz 101 vezes, Vadai, ou seja, com certeza, ele vai absorver aquele conhecimento. Tem até uma piada que, na verdade, é um conselho do Maran Haim Kanievski, que uma pessoa foi consultar e pediu uma brahá com uma cameia e com nomes sagrados divinos para poder proteger a pessoa. E ele falou assim, você quer proteção? Então estuda todo o chás 100 vezes. Ele, que isso, grande rabino? Ele falou, não, existem rabinos até maiores do que você possa imaginar que estudaram mais de 1000 vezes. O céu é o limite e a gente tem que aprender, cada um de nós, que a gente pode romper as barreiras do previsível, indo rumo ao imprevisível, saindo da natureza. Hashem, ele sempre ajuda. Então, nessa Hazará de Basar Vechalav, como algumas nekudot interessantes, temos um mahlok entre o Mehabé e o Remá em relação a Nat Banart e Kasher Bishuve Netzlia, ou seja, Notentan, Banotentan, Vebishu, Venetzlia. Quando se cozinha ou se assa, um exemplo como uma determinada pessoa tinha uma panela, flashing, uma panela baçal, uma panela de carne, e ela cozinha um alimento que é pave, por exemplo, uma abobrinha deliciosa, ou assou numa assadeira de carne abobrinha. Lehaterila a nat parnat. Notentan, banotentan. 2 vezes, o gosto passa da carne para a panela ou para a assadeira, e a segunda vez da panela para o elemento parve, que é a abobrinha. Então, se mantém a abobrinha, se mantém caché. Então, mas é alahá, qual é alahá lemassé, qual é alahá desse alimento parve? Se pode comer, então, com leite, ou seja, eu peguei essa abobrinha, eu posso comer com leite? De acordo com o Merhabê, pode misturar com leite. De acordo com o Uremá, é proibido misturar com leite lehaterila, ou seja, a priori, mas bediavad se misturou. Por engano é permitido. Mas se não assou, mas se não assou, o cozinhou a abobrinha em uma panela ou assadeira de carne, mas o próprio Shulchan Aruch traz que lehaterila não deve ser feito isso com essa intenção. Pegar uma panela de carne para poder fazer isso, para depois comer com leite, não se deve fazer isso. Quando se cozinhou, mais uma vez, o Merhabé lhe permite comer com leite, o Uremá lhe proíbe comer com leite só se for por um engano. Agora, em Stifat Kelim, sobre a lavagem de utensílios, Nat Barnat, Notentan, Banotentan. Então, em relação à lavagem de utensílios, se uma pessoa determinada pega uma cumbuca, uma panela muito grande, bate ou mal, ou seja, que foi utilizada de leite, e ela mistura lá os utensílios também de carne dentro dela, também bate ou mal, que foram usados nos mesmos dias. Então, o Shulchan Aruch e o Sefer Karo permite, porque a gente tem o utensílio, a panela de leite, a água e o utensílio de carne. Então, existe uma diferenciação quanto a isso. De acordo com o Shulchan Aruch, estaria permitido bediavad nat banat, a carne deu gosto no utensílio de carne só uma vez, tem notentan. Depois do utensílio de carne sai para a água e depois da água chega no utensílio de leite. Então, dessa forma, existe uma diferença. A mesma coisa ao contrário, né? Do leite, se for um utensílio de leite para uma panela de carne, por exemplo. Tem nat banat. O leite para o utensílio de leite, água, utensílio de carne, etc. Já o Uremá traz que em relação à limpeza, lavagem de utensílios, não há nat barnat. E ele proíbe, independente se é lehat hilo ou bediavad,
já que se espelhe uma onda de gosto, o gosto se espelhe e que passa de um utensílio para outro. Essa é a DA, essa é a opinião do próprio Lemar quanto a isso. Agora, um dado interessante em relação a Harif. Harif é tudo aquilo que é considerado quente, né? Uma faca, etc. Se ela corta pimenta, cebola, que é davar Harif, né? Por exemplo, existem outros elementos que são conhecidos como fosse quente, como a faca estivesse cortando quente, por exemplo. Que é uma diferença gritante de uma faca cortar algo que é frio, por exemplo, com peixes, né? E a gente tem uma diferença entre Sephardim e Ashkenazim no ato de peixes, né? No ato de escolher o peixe. O Ashkenazi, ele vai na peixaria, ele leva a sua tábua e sua faca e ele escolhe o filé do peixe que tem escamas e babatanas. E o Sefaradi, ele pode pedir pro não judeu com a faca dele jogar uma água na própria, como fala em português, na tábua e cortar o peixe dele, porque tá frio. E não é da vaharif, não é uma carne que ele vai cortar cebola, alho, pimenta, etc. Bom, da vaharif ben yom, ou seja, que foi usado no mesmo dia, ou não ben yom, ou seja, que não foi usada, que tem um tempo de descanso. Então, nós temos a faca de carne. Se a faca de carne corta uma cebola, o gosto da carne, a faca passa para a cebola. E como é que fica essa relação entre Lemar e o char, que é a lahá na prática? Mesmo que a faca não era ben yom, ou seja, que tinha um dia sem usar, ela consegue proibir, ou seja, ela passa-se da vaharif. É como ela estivesse quente. Ela é quente. Se é harif, porque o que acontece da vaharif, a faca consegue, né? No leite, se o problema de misturar com leite é porque se melhora, se conserta o gosto com a questão da vaharif, por causa da questão dos temperos. E Kama Rotev, até que ponto se influencia? Se uma faca corta a cebola, uma faca de carne corta uma cebola uma vez, há uma diferença se é bem ou mal para usar com leite. Naquele dia ou não, se não é, não é. Bom, a resposta dos nossos mestres, de acordo com o Shulchan Aruch, a cebola passa 2 centímetros que se retira 2 centímetros, então é mutar, né? Já por Emá, ela passa esse davar harif para toda a cebola, mas ainda assim, Emá transmite a cebola inteira, mas Bediavad basta ter 60 avos dos 2 centímetros, permite o Emá se tirar, pode comer com leite. Para o Shulchan Aruch, se tirar os 2 centímetros, pode comer com leite. O Uremá, se tiver bater bexixe, embaiar metsuya. E assim vamos aos pouquinhos, vendo algumas alahot, fazendo uma hazara.